Olá, aquófilos! Mais uma vez estamos aqui para falar de um tema que julgamos importante, dessa vez sobre os candirus. Lembrem-se, saber não pode ser luxo. Então curtam, comentem e compartilhem as informações aqui repassadas. As notícias veiculadas sobre ataques de candirus naturalmente provocam sentimentos de pavor e medo nas pessoas que não conhecem o tema. Então, ao ler estas notícias, as pessoas ficam realmente apavoradas. Nosso intuito aqui é mostrar alguma coisa de diferente sobre os candirus, além de mostrar como eles atacam as suas presas. Antes de mais nada, é importante entender o que é um candiru. O nome candiru é dado pelos pescadores a um conjunto de peixes parecidos em sua morfologia externa, que são parasitas hematófagos e ou necrófagos. Pelo que é comum encontrá-los dentro de carcaças de animais mortos, inclusive de humanos. No âmbito biológico, a palavra candiru foi usada para definir as espécies de Trichomicteridae hematófagas das subfamílias Vandeliinae e Stegophyllinae. O termo foi estendido para as espécies de Cetopsidae, da subfamília Cetopsinae, que são carnívoras e ou necrófagas e não hematófagas. Por serem de maior tamanho que os candilus verdadeiros, os Cetopsinae são conhecidos como candilus azuis. Filogeneticamente, os candilus pertencem a duas famílias da ordem Siluriformes, a Cetopsidae e a Trichomicteridae. Alguns Cetopsidae podem ser morfologicamente semelhantes a Trichomicteridae e, por terem hábitos alimentares parecidos, apresentam convergência morfológica, mas são muito distantes filogeneticamente, e as similaridades são somente convergentes. A família Cetopsidae subdivide-se em Cetopsinae e Elogeninae. Cetopsinae está destacada em amarelo porque é onde estão os candilus carniceiros. A maioria dos Cetopsinae se alimenta de insetos alóctones, capturados principalmente à noite, com os peixes nadando vigorosamente, às vezes bem próximo à superfície para capturá-los na água, de acordo com vários estudiosos. Elogenina tem duas espécies conhecidas no Rio Madeira e pouco se sabe sobre sua biologia, mas é provável que alimentem-se de invertebrados. Já os Trichomicteridae estão subdivididos em várias subfamílias. Na verdade, a maior parte delas é de vida livre, geralmente predadores generalistas de invertebrados aquáticos. O destaque em amarelo indica a subfamília dos hematófagos, isto é, aqueles que se alimentam de sangue. Agora vamos falar sobre Cetopsidae carniceiros, começando pelo Cetopse candiru. Esta espécie arranca os pedaços de carne, mordendo o naco e depois arrancando por meio de um veloz movimento giratório, semelhante a uma furadeira. Um orifício na superfície externa, às vezes efetuado pelo próprio peixe, é utilizado como porta de entrada no interior da carcaça, que é frequentemente devorada por dentro. Esta espécie pode permanecer longo tempo no interior do cadáver, em um frenesi alimentar que pode reunir dezenas ou centenas de indivíduos e às vezes preenche totalmente o interior da carcaça com uma massa fervilhante de peixes vermiformes, todos adentrados por um ou poucos pequenos orifícios. Por sua vez, Cetopse secutians, o candiru-açu, realiza ataques rápidos sobre a presa, se distanciando imediatamente com o naco de carne arrebatado. Cadáveres de quaisquer tipos, inclusive humanos, são alvo dos ataques dos candirus. Observe abaixo uma larva desta espécie, que já se mostra morfologicamente muito semelhante ao adulto. Nossos achados indicam essas larvas alimentando-se de microinvertebrados. Esta foto nos mostra uma visão bem frontal da cabeça do candiru.
Observe os olhos avantajados, as narinas imensas, demonstrando um sentido olfatório muito forte, e os dentes incisivos em fila. Essas armas são bem adequadas para um grande predador. Agora, lhes apresentam um candiru cego, mas que apresenta um dos maiores órgãos olfativos dos peixes de água doce. Este peixe vive em regiões profundas dos rios, desprovidas de luz. Vamos fechar aqui com Cetopsis parma e Cetopsis plumbea. Essas duas espécies provavelmente alimentam-se de invertebrados. Aqui começamos uma outra história sobre os candirus, mas estes, na maioria, precisam de suas presas vivas, principalmente os hematófagos, aqui destacados em vermelho, Vandeline. Os destacados em azul não são hematófagos, e nem há registros deles comendo carne. O destaque em amarelo apresenta espécies que comem escama e mucos de outros peixes, e também já foi detectada sua presença em cadáveres junto com os Cetopsidae. Candirus da subfamília Vandeline, por serem hematófagos, buscam as cavidades orais e branquiais de outros peixes que são muito bem vascularizadas para facilmente terem acesso aos vasos sanguíneos para se alimentarem. Alguns exemplares abandonam suas presas após se alimentarem, enquanto outros provavelmente se fixam em seus hospedeiros de forma semi-permanente. Os candirus desta subfamília geralmente apresentam a glândula axilar hipertrofiada, secretando um muco abundante e extremamente adesivo. Os ataques destas espécies às escamas, pele e muco de outros peixes são extremamente vorazes. Também podem ser encontrados em carcaças, o que indica certo grau de necrofagia. Tanto para alimentarem-se de muco ou de sangue, os Trichomicteridae utilizam suas estruturas musculares bem desenvolvidas e fortes, assim como seus dentes afiados, para permanecerem aderidos ao hospedeiro. No caso da ingestão de sangue, é provável que ela se processe pela força do jato de sangue que sai dos vasos perfurados, o que significa que eles não são sugadores de sangue, eles engolem. Para evitar o refluxo de sangue, é possível que exista uma estrutura como uma válvula ou um músculo tipo esfíncter. Esta foto nos mostra vários candirus acoplados ao corpo de um bagre, provavelmente um douradídeo, ou alimentando-se ou tomando uma carona de um local do rio para o outro. Mas os destaques mostram a hemorragia provocada pela inserção dos dentes dos candirus. Cada setinha dessa representa um candiru. Observe este frango que foi colocado aos candirus e ele virou um esqueleto. Eu lembrei, há muito tempo atrás, de um curso que estávamos dando no barco e o nosso cozinheiro resolveu descongelar mais rapidamente nossos frangos para fazer o almoço. Só que quando ele foi buscá-los, retirou-os da água, havia 7 esqueletos. Baseado nessa experiência, eu peguei um exemplar de dourada e eu estava interessado em estudar seu esqueleto. Coloquei dentro da água, os candirus fizeram serviço junto com as piracatingas, que também havia muitas piracatingas no local, e o resultado foi esse esqueleto e me serviu para meus estudos de vértebras e demais características que eu me interessava. Logo, os candirus também podem servir para a pesquisa. Nesta foto se presencia um caso muito raro de acontecer, onde um candiru penetra nas costas de um homem. Não se sabe em que condições de sensibilidade da pele esse homem se encontrava no episódio, para que houvesse tamanha penetração na sua pele. Uma coisa é certa: casos raros assim chamam muita atenção e tornam os peixes verdadeiros monstros ou vilões, o que não é necessariamente a verdade. Uma das características dos Trichomicteridae é a grande produção de muco sob estresse,
como se observa facilmente nestes peixes colocados em uma vasilha de porcelana. Em aquários, a água se torna quase uma gelatina, tamanha a produção de muco desses peixes. Ao mesmo tempo, essa capacidade de lubrificação facilita a sua introdução em uretras, como mostra a radiografia. Quando penetram, eles fixam seus dentes curvos, além de abrir os espinhos que têm no opérculo. Assim, só são retirados da uretra com cirurgia mesmo. Outro caso incomum, mas que ocorre. O maior problema que os pescadores têm com os candirus são as perdas que estes peixes ocasionam, já que atacam os peixes de interesse comercial que são alvo da pescaria, capturados nas redes ou no espinhel. Quando a abundância de candirus é alta e o processo de despesca demora, as perdas podem ser totais. Quanto ao medo de ataques durante o banho no rio, os eventos comprovados são incomuns. Como é de costume, deixamos aqui uma lista básica de bibliografia para que você se aprofunde sobre este tema. Espero que você tenha gostado do tema aqui abordado. Lembre-se, saber não pode ser luxo. Então, curta, comente e compartilhe. Se puder e quiser, inscreva-se, que será muito bem recebido no canal Aquáfilos. Muito obrigado e até a próxima.